Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos falar brevemente sobre os estágios da inteligência artificial ou ainda níveis ou tipos de inteligência artificial. A inteligência artificial é classificada em vários estágios, dependendo daquilo que ela é capaz ou poderia ser capaz de realizar. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre esses estágios, explicar brevemente a diferença de cada um deles. Os estágios são ANI, Artificial Narrow Intelligence, ou Inteligência Artificial Estrita, o AGI, Artificial General Intelligence, Inteligência Artificial Geral, e o ASI, Artificial Superintelligence, Superinteligência Artificial. E alguns autores também incluem alguns outros estágios ou níveis, como por exemplo AC, Artificial Consciousness, que seria consciência artificial, ou outros. Lembrando, e já avisando desde o início do vídeo, que desses estágios todos, apenas o primeiro, o ANI, a inteligência artificial estrita, que realmente existe, que tem aplicações que a gente usa no dia a dia. Os outros todos eles são hipotéticos, eles podem ou não serem desenvolvidos um dia. Acredita-se que alguns deles, principalmente a AGI, venha assim a ser desenvolvida em algum momento mais para o futuro. Tá? Mas desses estágios todos, o que realmente existe hoje é o ANI. Vamos começar então falando sobre a inteligência artificial estrita, Artificial Narrow Intelligence. Aqui trata-se de um sistema de IA, vou chamar a inteligência artificial de agora em diante de IA, que vai poder executar uma tarefa específica ou ainda um conjunto de tarefas específicas, mas que não tem capacidade para generalizar ou aprender fora desse domínio de tarefas. Então ela é projetada para executar algum tipo de trabalho pré-determinado e não consegue executar outros trabalhos fora da sua programação. E esse é o tipo da IA atualmente em uso. Exemplos vão incluir softwares de reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, os filtros de spam também utilizam esse tipo de IA, sistemas de recomendação, como os que a gente tem, por exemplo, no Netflix ou no Amazon Prime, veículos autônomos, e até mesmo sistemas generativos de chatbots, como por exemplo o ChatGPT, do qual a gente fala tanto ultimamente. Então isso é o que a gente chama de inteligência artificial estrita. Estrita por quê? Porque ela está limitada a um tipo de trabalho ou tarefa, um pequeno conjunto de tarefas específico, que ela faz muito bem, porém não consegue generalizar para fora disso. Tá? Então o que existe hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, é isso. É a ANI, Inteligência Artificial Estrita. Os outros tipos não existem ainda e podem vir a existir ou não. Só o tempo dirá. Claro que os cientistas, os pesquisadores, os desenvolvedores trabalham para que outros tipos de IA também venham a existir futuramente. Mas essa não é, com certeza, uma tarefa fácil. Bom, e com relação à inteligência artificial geral, a AGI é um sistema bem especial. Ele consegue aprender e realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode. Na verdade, o termo correto aqui é poderia, porque não existe ainda o AGI. Então é um tipo de IA que seria capaz de generalizar de uma tarefa para outra, aprende com a experiência e meio que raciocina abstratamente. É uma ideia hipotética ainda, portanto não existe, e a gente não sabe muito bem qual seria o impacto da existência de sistemas de AGI na sociedade. Prevê-se, por exemplo, que pode haver perda generalizada de empregos na sociedade e talvez criação de outros tipos de trabalhos que a gente não imagina. Alguns pesquisadores, cientistas, empreendedores da área, inclusive, também acreditam que o advento de sistemas de AGI pode causar ou trazer diversos problemas mais sérios para a humanidade. E por isso algumas pessoas inclusive pedem que haja algum tipo de regulação ou que a gente pense em regras e padrões específicos antes de tentar ou conseguir desenvolver esse tipo de IA. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Se a inteligência artificial geral existisse, o que ela seria capaz de fazer? Então algumas das coisas que ela seria capaz de fazer, que a gente imagina, seria entender a linguagem natural e conversar com humanos como se fosse um humano. Não como o ChatGPT conversa, mas realmente como humano, que você não conseguisse distinguir de forma alguma o sistema de IA de uma pessoa falando com você. Seria capaz de aprender com a experiência e também ajustar um comportamento, ou seja, ter um comportamento e ajustar esse comportamento de acordo com o contexto.
resolver problemas complexos. Que tipo de problema a gente vai considerar complexo aqui? Que exigem raciocínio e tomada de decisão. Não é só cálculo matemático complexo, porque isso a ANI já consegue resolver. Mas problemas que exigem raciocínio e tomada de decisão. Outra coisa que a AGI seria capaz de fazer seria criar e projetar novas invenções, outros serviços, outros produtos, por si própria. E até mesmo ensinar a nós, humanos, novas habilidades e conhecimentos que nós não temos ainda. Conduzir pesquisas científicas, fazer descobertas, que, claro, provavelmente seriam inovadoras. Esses são alguns exemplos, apenas alguns exemplos, mas as aplicações potenciais de uma inteligência artificial geral são muito grandes e limitadas. Porém, é importante observar que para o desenvolvimento de uma AGI ainda temos muitos desafios e obstáculos a superar, tanto no campo de computação em si, de poder computacional, quanto no campo de sistemas e de algoritmos. Prevê-se que, algumas pessoas preveem na verdade, que daqui a 10 anos, ou 15, ou 20, cada uma tem uma data específica, os sistemas de AGI vão vir à tona, serão desenvolvidos e vão começar a funcionar. Mas na verdade esse tipo de previsão sempre foi feita desde os anos 60, e sempre vai sendo adiada para frente. Mas pode ser que em algum momento realmente ela seja desenvolvida. E com relação à ASI, a superinteligência artificial, o que é isso? Superinteligência. É um sistema mais inteligente, mais avançado que um sistema de inteligência artificial geral. Então nesse caso é um sistema também hipotético, bem mais inteligente do que o ser humano de todas as formas e maneiras possíveis e imagináveis. É um tipo de sistema que conseguiria realizar tarefas intelectuais além da nossa compreensão. Então a gente não consegue nem saber o que esse tipo de sistema seria capaz de fazer, de tão mais inteligente ele seria. Potencialmente capaz de resolver problemas que a gente evidentemente não consegue resolver. Não tem exemplos conhecidos de ASI, é um conceito teórico. E, inclusive ele pode representar uma ameaça significativa para a humanidade, porque um sistema desses ele pode inclusive se tornar hostil e ele pode ter valores. Sim, ele pode desenvolver valores desalinhados com os nossos valores humanos e de repente decidir que os humanos não são mais necessários. Veja que já é algo que está entrando meio que no campo da ficção científica, mas não é algo que é impossível de acontecer, o surgimento de sistemas de superinteligência. Inclusive há livros escritos sobre o assunto que são bem interessantes. No final do vídeo eu vou deixar uma bibliografia recomendada para vocês consultarem. Os sistemas de superinteligência não têm muita probabilidade de virem a existir num futuro próximo, talvez levem centenas de anos para serem desenvolvidos. Ou não. Ou talvez um sistema de inteligência artificial geral consiga ele próprio desenvolver um sistema de superinteligência, que é o que se espera que ocorra, na verdade. Acredita-se que o ser humano não seja capaz de desenvolver um sistema desse tipo, porque ele não é capaz nem de compreender o que um sistema desse tipo é capaz de fazer. Então acredita-se que um sistema de superinteligência ele é derivado, desenvolvido a partir de um sistema de inteligência artificial geral, que também não existe ainda. Então o AGI ele poderia se auto-melhorar de forma contínua e numa escalada exponencial a ponto de se tornar superinteligente. Mas são só conjecturas, hipóteses, isso pode acontecer ou não no futuro, mas é bom a gente ficar esperto e ter na mente a noção de que existe essa possibilidade para a gente poder se preparar de forma adequada. Mas se um sistema de ASI existisse, o que ele seria capaz de fazer? Bom, especulando aqui, ele seria, por exemplo, capaz de resolver problemas insolúveis para nós e também para a inteligência artificial estrita, como problemas relacionados a mudanças climáticas, doenças variadas, descobrir curas de doenças que são muito complicadas hoje em dia e até mesmo para a mortalidade humana. Poderia avançar a pesquisa científica num ritmo exponencial, analisando grandes quantidades de dados e assim, grandes quantidades que fariam o Big Data parecer um arquivo de texto TXT, e fazendo conexões que a gente não consegue imaginar. Uma ASI poderia projetar e criar novas tecnologias, levando a avanços em todas as áreas do conhecimento humano, mas também lembrando que essas novas tecnologias podem eventualmente ser uma ameaça para o próprio ser humano. A ASI decide o que ela quer fazer.
desenvolver novas formas de comunicação, interação e controlar sistemas complexos, inclusive podendo controlar a economia global e até mesmo o funcionamento de redes de energia no planeta, por exemplo. E isso provavelmente levaria a mudanças geopolíticas e sociais muito significativas. Bom, esses são os 3 tipos ou as 3 etapas principais de inteligência artificial: a ANI, a AGI e a ASI. Especula-se que possam haver outros tipos de inteligência artificial mais avançados ainda do que uma superinteligência. Uma dessas inteligências artificiais seria conhecida como AC, ou Artificial Consciousness, que significa em português consciência artificial, no qual as máquinas conseguiriam, em tese, alcançar uma experiência subjetiva similar à experiência humana, ou seja, as máquinas se tornariam conscientes. Isso é um tema bastante complexo, é bastante controverso, e isso sim está totalmente no domínio da ficção científica hoje. Mas não é 100% de certeza que nunca um sistema desses irá surgir. Ele pode surgir, principalmente se um sistema de AGI gerar uma superinteligência que pode eventualmente se melhorar exponencialmente até adquirir consciência. Quem sabe? É ficção científica por enquanto, mas é algo palpável e que pode ocorrer em algum momento do futuro. Um grande desafio é a gente entender o que é consciência, até mesmo para classificar um sistema desses. A gente não tem uma definição extremamente clara sequer do que é a nossa própria consciência humana. Não sabemos como funciona especificamente a consciência humana. Tá? Então é muito mais difícil a gente entender como colocar isso dentro de uma máquina, ou identificar quando uma máquina adquire esse tipo de poder, por assim dizer. Tá? Então é algo, sim, um tema controverso, é um tema complexo, ainda do domínio da ficção, mas também, da mesma forma que para o SI, a gente precisa saber que existe essa possibilidade para a gente poder se preparar e, eventualmente, poder interagir com esse tipo de sistema se um dia ele vier a surgir. Falei que é um tema de ficção científica, e na ficção científica existem vários exemplos de consciência artificial. Por exemplo, no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, o computador HAL 9000 ele é um computador senciente. Senciente significa que ele consegue sentir, ele tem consciência, controlando os sistemas lá da espaçonave Discovery One. E o HAL ele fica revoltado, ele se torna assassino quando percebe uma ameaça à sua missão. Recomendo fortemente que vocês assistam a esse filme se vocês nunca viram. 2001, Uma Odisseia no Espaço é um clássico, adaptado de uma obra de Arthur C. Clarke. Na ficção científica a gente também tem o Homem Bicentenário, no qual um robô se esforça para se tornar mais humano e ele tem emoções, ele tem criatividade, ele tem um desejo de liberdade pessoal. É bem legal também, baseado numa obra do Isaac Asimov. O Exterminador do Futuro, provavelmente vocês já viram, um dos filmes da franquia, é excelente. E ali você tem a Skynet, um sistema de IA que se torna autoconsciente e decide que a humanidade tem que sumir do mapa. Essa é a trama do filme, é muito legal. Quem nunca assistiu Exterminador do Futuro, eu recomendo que assista. Tá? E um outro filme que retrata a consciência artificial é o AI, Inteligência Artificial, no qual um robô, David, ele é altamente avançado, ele é projetado para parecer com uma criança. Tá? As pessoas compram esse robô para ser um filho, basicamente. E esse robô ele é tão avançado que ele tem emoções, ele inclusive busca formar um vínculo com os cuidadores humanos e ele quer ser humano. Lembrando, na verdade, inclusive, a antiga história do Pinóquio, só que um Pinóquio do futuro. É bem legal esse filme, o final eu acho inclusive triste, Eu assisti no cinema esse filme e eu recomendo também para vocês, se vocês têm interesse nesse assunto, é legal também um pouquinho de ficção científica. Beleza, gente? Bom, para finalizar, existe um termo que também surgiu nessa área da IA, que é bem interessante e que está ali atrelado à ideia da consciência artificial, que é a singularidade. A singularidade ela se refere a um ponto no tempo, um momento específico no tempo no qual a IA ela se tornará tão avançada que ela vai começar a competir com o ser humano no campo da consciência. Tá? Então ela está intimamente entrelaçada com a consciência artificial. A partir desse momento a IA seria capaz de realizar avanços no ritmo exponencial, também acelerado, sem a necessidade de intervenção humana. Essa ideia da singularidade ela foi popularizada por um pesquisador futurista, o Ray Kurzweil, e outros proponentes. E eles chamam isso de tecnologia transhumanista.
Existe um debate sobre se a singularidade realmente é possível e se vai ocorrer um dia, porque isso realmente é um assunto transcendente do campo do domínio da ficção e que está atrelado com a consciência artificial, como eu citei. Por isso a gente não sabe se isso vai existir um dia ou não, mas pode existir, porque a gente já consegue imaginar essa existência. Legal? Então é um tema legal para vocês pesquisarem e provavelmente devo fazer vídeos explicando um pouco melhor esses temas mais para frente, inclusive falando um pouco sobre essas obras, como o Ray Kurzweil e outros autores abordam, é bem interessante. Falando nisso, eu tenho aqui algumas referências legais para vocês. Esses 4 livros eu recomendo fortemente. Tá? O Superinteligência, do Nick Bostrom, que fala justamente sobre o advento da superinteligência, dos caminhos, perigos e as nossas estratégias. O Kai-Fu Lee, Como a Inteligência Artificial vai Mudar a Sua Vida nas Próximas Décadas, 2041, né? O título do livro é bem legal também, eu li há pouco tempo esse livro. O Ray Kurzweil fala sobre a singularidade, na verdade ele tem vários livros interessantes sobre o assunto, vou falar sobre esses livros futuramente. E o Russell e Norvig, um livro mais técnico que fala sobre inteligência artificial. Inteligência artificial é uma abordagem moderna explicando o funcionamento da inteligência artificial e todos esses conceitos que eu trouxe nesse vídeo e muitos outros. Beleza, gente? Bom, é isso aí. Então nesse vídeo eu falei um pouquinho sobre os estágios da IA. A NI, a AGI, a SI, consciência artificial e dei até uma palhinha sobre o que é a singularidade. Deixa nos comentários aqui embaixo o que vocês pensam a respeito desses assuntos. Vocês acham que a gente vai um dia ter uma inteligência artificial geral? Em caso afirmativo, vocês acham que um dia essa inteligência vai escalar para uma superinteligência ou para uma consciência artificial? Sim ou não? O que vocês acham a respeito disso? Deixa nos comentários aqui embaixo suas ideias. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!